Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é uma questão da SpaceX 2024 sobre questionamentos sobre essas três estruturas orgânicas que nós estamos vendo aqui. Ele vai perguntar sobre isomeria, vai perguntar sobre propriedades coligativas, vai perguntar aqui um pouco sobre solubilidade sobre essas três moléculas aqui, ok? Então, uma questão bem interessante da SpaceX, por isso que eu estou trazendo ela aqui para o canal. Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Então, os lenços umedecidos são um produto criado na década de 50 nos Estados Unidos e que, de certa forma, revolucionaram os cuidados de higiene pessoal, especialmente em relação aos bebês e às crianças. Na composição destes produtos, a água é componente majoritário, mas também são encontradas diversas outras substâncias, como o etilenoglicol, o propilenoglicol e este composto aqui, que tem uma função aldeído, tá certo? Então, esse aqui é o nome desse composto que ele nos fornece sem problema nenhum, certo? Então, os questionamentos virão em cima dessas três estruturas. E aí, vindo aqui para o próximo slide, para nós vermos os questionamentos, esses aqui são os seguintes. Então, ele fala aqui, em relação às substâncias citadas, são feitas as seguintes afirmações. Então, nós vamos discutir cada afirmação em um slide, ok? Porque algumas a gente vai precisar da estrutura, então faz mais sentido a gente colocar cada uma dessas afirmativas em um slide com as estruturas para nós discutirmos em cima, ok? E ele quer saber o que é correto sobre essas 5 afirmações. E aí, nós temos aqui as 5 alternativas, ok? Então, a gente vai discutindo uma por um para descobrir aí depois qual alternativa vai ser a correta. Então, vindo aqui para a primeira, essa primeira está relacionada com as propriedades coligativas, mais especificamente sobre a crioscopia. Então, quando a gente estuda propriedades coligativas no ensino médio, nós vemos lá a crioscopia, que é a diminuição da temperatura de congelamento do solvente, tá? A ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição do solvente. Também falamos sobre a tonoscopia, que está relacionado com a pressão de vapor, e também falamos sobre a osmometria, que está relacionado lá com o processo de osmose, ok? Então, o que ele vai nos questionar aqui? A adição dessas substâncias à água deixa a temperatura de congelamento da mistura menor do que a temperatura de congelamento da água pura, ok? Então, isso aqui está correto, você tinha que saber a definição de crioscopia para acertar esse item 1 aqui, ok? O que diz a crioscopia? Que a adição de um soluto não volátil ao solvente, que nesse caso é a água, e que na maioria dos casos do ensino médio e também na maioria dos casos do ensino superior, esse solvente ele vai ser considerado a água, mas não necessariamente é só sobre a água, ok? Então, isso daqui está correto. A adição de solutos não voláteis à água causa uma diminuição da temperatura de congelamento dessa água. Então, a água pura, por exemplo, ela vai congelar a 0 graus Celsius, se você tem lá as condições padrão, ok? Só que quando você colocar algum desses caras, ou até esses 3 caras juntos, o que você vai causar? Você vai causar uma diminuição na temperatura de congelamento dessa água. Então, ela vai congelar a -1, a -2, a -3, a -4 e por aí vai, ok? Em países frios, é adicionado etilenoglicol lá na água do radiador, lá junto com a água do radiador, para que de manhã ou durante o dia, nesses países que são frios, essa água não congele no radiador e aí você não possa ligar o carro, porque a água que refrigera o motor, ela está no estado sólido e você não vai ter a refrigeração, tá certo? E também o congelamento da água, ele poderia estourar, porque a água, quando ela congela, ela expande. Então, ela poderia estourar o radiador, com o tempo ele vai trincando, por causa que essa água, quando ela congela, né, a gente sabe por experiência, se a gente deixar uma garrafa de vidro, por exemplo, com água na geladeira, ela totalmente cheia de água, essa garrafa ela estoura. Então, o mesmo pode acontecer lá com o radiador ou as mangueiras que essa água percorre aí no motor do automóvel, tá certo? Então, isso aqui tá correto, tá certo? Então, esses 3 caras, se eles forem adicionados à água,
eles vão diminuir essa temperatura de congelamento. Ela vai congelar uma temperatura menor do que 0 graus Celsius, que é o que ele está se referindo aqui, que seria a água pura nas condições padrão. Tá certo? Então, esse item aqui ele está correto. Você tinha que lembrar apenas da definição de crioscopia. Tá certo? Então, tudo que tem o item 1 está correto. O que tem outros itens, como o primeiro, 2 ou 3 ou 4, eles estarão incorretos. Ok? Então, essa daqui era bem simplesinha. Vamos lá para a próxima. Então, a segunda afirmação está relacionada com as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Então, ele está falando que este composto aqui, que tem uma função aldeído, a única função oxigenada aqui é o aldeído, possui a menor solubilidade em água em comparação ao etilenoglicol e ao propilenoglicol. E aí, isso está também correto, ok? Então, quando a gente vem para o etilenoglicol, ele tem uma solubilidade infinita na água. Qualquer proporção que você colocar entre etilenoglicol e água, eles vão se solubilizar, ok? O propilenoglicol também ele é bem solúvel na água, né? Aqui você vai ter duas ligações de hidrogênio que podem ser feitas com a água, ok? Então, aqui você também tem duas hidroxilas que também vão fazer ligações de hidrogênio com a água. Então, esses caras têm a cadeia pequena, isso é um fator importante, ok? E além de a cadeia ser pequena, esses dois aqui, né, álcoois, eles têm aí duas hidroxilas que vão fazer uma interação, né, uma ligação de hidrogênio bem intensa com a água, tá? E com isso eles também vão se solubilizar melhor na água. Aí, aqui ó, nós temos dois álcoois e aqui nós temos, como eu já comentei no início, um aldeído. Aqui nós temos a função aldeído, tá certo? O aldeído ele só vai poder fazer uma ligação de hidrogênio com a água, tá certo? Então, esse cara aqui não vai ser tão solúvel, até porque a cadeia carbônica, ou a extensão da parte apolar desta molécula. Toda essa parte aqui é a parte apolar deste composto, que é muito mais extensa do que a parte apolar, que são esses dois carbonos aqui, ou dessa parte apolar, que são esses três carbonos aqui. Então, aqui a parte polar, ela se sobressai sobre a parte polar que é pequena, que não é extensa, ok? Então, agora quando a gente vem para cá, para o composto que tem o aldeído, que é esse terceiro composto aqui, a cadeia carbônica ela é muito mais extensa do que só essa parte que é polar. Essa parte ela é polar, tá certo? Mas em comparação com a molécula num todo, esta molécula ela tem um caráter muito mais apolar. Então, o que ele fala aqui também está correto. Este composto aqui, ele possui a menor solubilidade em água, sim, em comparação ao etilenoglicol e ao propilenoglicol, tá? Porque a extensão desta cadeia apolar, desta parte apolar da molécula, ela se sobressai sobre a parte que é polar, que é só esta ponta aqui, tá certo? Então, esse item 2, ele está correto, ok? Então, a 1 e a 2 estão corretas, o que não tiver 1 e 2 como corretas, a alternativa aí já podem ser eliminadas. Quando a gente vem aqui para a terceira afirmação, ela também está relacionada com as propriedades físicas dos compostos orgânicos. O que essa terceira afirmação vai nos dizer? Devido à presença de grupos hidroxila em sua estrutura, então hidroxila nós só temos aqui, certo? Aqui nós temos a carbonila. Então, o que ele vai continuar? Então, a molécula de etilenoglicol não é capaz de estabelecer interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Isso daqui é muito falso. Nós até justificamos o item 2 sendo como correto, porque ele vai fazer interação do tipo ligação de hidrogênio com a água, ok? Então, o cara que responde a 2 como correta não pode responder a 3 como correta, se ele não está chutando. Se ele está respondendo pelo conhecimento dele, ele só pode responder que a 3 ela está incorreta, enquanto que a 2 ela está correta, ok? E esse cara vai fazer ligação de hidrogênio com a água. Essas hidroxilas também vão fazer ligações de hidrogênio com a água, mas ele está se referindo ao etilenoglicol. Então, esse cara aqui é muito solúvel, a solubilidade dele é infinita na água. Por quê? Porque a cadeia carbônica é pequena,
Aqui nós temos apenas 2 carbonos. E aí nas extremidades nós temos essas 2 hidroxilas que vão fazer intensas ligações de hidrogênio com a água. Ok? Então, o item 3 aqui ele também está incorreta. Indo agora para o item 4, nós temos o seguinte. Está relacionado com a teoria atômico-molecular. Então, aqui eu vou precisar da minha canetinha, mas vamos ler aqui primeiro. Considerando-se a mesma quantidade de massa, a substância que apresentará a maior quantidade de átomos de oxigênio será o propilenoglicol. Ok? Então, vamos pegar aqui agora a caneta. Agora não vai ter jeito, a gente vai ter que escrever um pouco aqui. Ok? Então, o que a gente pode relacionar? A gente sabe que o número de mols, ele está relacionado com o número de Avogadro, certo? Que é o 6,02 vezes 10 a 23. Então, ele está falando a mesma quantidade de átomos. Se ele está falando sobre quantidade de átomos, eu relaciono com o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Só que eu não preciso fazer esse cálculo, tá certo? Então, tem uma informação importante aqui, ó, considerando a mesma quantidade de massa. E o número de mols, ele é proporcional ao número de Avogadro. Ok? Então, tem uma formulinha clássica que nos ajuda a resolver essa questão. O número de mols é a massa pela massa molar. Ok? Então, ele fala para considerar a mesma massa. Então, se a gente considerar, o que seria mais fácil a gente considerar? 1 como massa. Certo? E aí o que acontece? Quem desses 3 tem a maior massa? Com certeza esse aqui tem a maior massa molar. Tá certo? Então, esse cara aqui, por exemplo, tem a maior massa molar. E esse cara aqui, né? Daqui para cá tem um carbono a mais, né? Um carbono e também 2 hidrogênios a mais. Tá certo? Então, aqui ele tem carbono a mais e hidrogênio a mais do que o etilenoglicol. Então, o que a gente sabe? Que este cara aqui, ele tem a menor massa molar. O etilenoglicol tem a menor massa molar. E aí, como é 1 dividido pela massa molar, então, quanto menor for esta massa molar, que é o caso do etilenoglicol, quanto menor é esse valor, tá certo? Quanto menor é esse valor aqui, 1 dividido por um valor que não é tão grande, o número dá um número maior. Agora, como esse cara aqui tem uma massa maior do que, por exemplo, o etilenoglicol, então, como a massa molar desse cara é maior, então, 1 dividido por um número que é maior, esse número aqui em cima ele vai dar um número menor. Certo? Então, você não precisa calcular a massa molar. A SpaceX não quer que você calcule a massa molar, ele quer que você tenha justamente esse raciocínio. Ok? Quem vai ter o maior número de átomos de oxigênio? Então, a gente pode relacionar o número de mols, ele fala para usar a mesma massa, então mais fácil a gente usar 1. Tá? E aí, como esse cara tem a menor massa molar, então, esse cara aqui vai dar o maior, esse cara aqui daria o maior numerador. Como o etilenoglicol, ele teria um intermediário entre essas 2 massas molares, mas se a gente compara ele com, por exemplo, esse cara aqui só tem um oxigênio, ele não entra na comparação, ok? E ainda a massa molar dele é grande, então ele não entra na comparação. Então, comparando esses 2 aqui, que tem a mesma quantidade de oxigênios, esses 2 têm a mesma quantidade de oxigênios. Então, aí é só relacionar com a fórmula. Então, 1 dividido pela menor massa molar, que é o etilenoglicol, esse valor ele dá maior. Ok? Então, se esse número dá maior para o etilenoglicol, e o número de mols está relacionado com o número de Avogadro, então o etilenoglicol ele vai ter aqui a maior quantidade de átomos do que o propilenoglicol, tá certo? Então, o que ele fala aqui está incorreto, ó. Considerando-se a mesma quantidade de massa, a substância que apresentará a maior quantidade de átomos de oxigênio será o propilenoglicol? Não, será o etilenoglicol. Então, novamente, esse cara está fora porque só tem o oxigênio. A comparação vem sobre esses 2, tá? A comparação vem sobre esses 2 álcoois, tá? Esses 2 diálcoois, melhor falando, tá certo? E aí, era só eu ter esta fórmula na cabeça e também lembrar que há uma relação entre o número de mols e o número de átomos, o número de Avogadro, ok? Então, essa 4 aqui, ele está incorreto tendo esse raciocínio, tá certo? E a SpaceX queria que você tivesse justamente esse raciocínio, que você não perca tempo calculando as massas molares para chegar na conclusão que o etilenoglicol é o que vai ter aí a maior quantidade de número de átomos de oxigênio.
ok? Então, o que tem A4 está incorreta. E aí, vamos aqui agora para a quinta e última afirmação. O que ele diz aqui? Está relacionado agora com isomeria ótica. Então, isomeria ótica tem o carbono, antigo carbono quiral, agora chamado de carbono estereogênico. E o que ele vai falar? A substância 3, tá? E aí eu deixei só ela na tela, possui 2 isômeros óticos. Então, vamos lá. Para ter 2 isômeros óticos, nós precisamos encontrar um carbono estereogênico, tá certo? Então, aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 3 hidrogênios. Esse carbono, ó, tem 3 caras que são iguais, então aqui não temos um carbono estereogênico. Podemos ficar tranquilos. O anel aromático não tem como ter um carbono estereogênico. Aqui tem 2 hidrogênios, então tem 2 ligantes que são iguais, né, 2 substituintes iguais. Não pode ter isomeria ótica. Carbono que tem ligação dupla também não pode ter um carbono estereogênico. Tá? E aí, quando a gente olha para este ponto aqui, nós temos os 4 substituintes diferentes que caracterizam um carbono estereogênico. Tá? Então, este carbono aqui, ele está ligado ao hidrogênio, ele está ligado a esta parte que tem o aldeído, ele está ligado a esta metila e ele está ligado a todo este grupo. Então, são 4 substituintes diferentes. Ó. Esse é diferente deste, que é diferente deste, que é diferente deste. Então, este aqui é sim um carbono estereogênico ou um carbono quiral. E aí tem uma formulinha, 2 elevado a N. O que é 2 elevado a N? 2 elevado a N me dá a quantidade de isômeros óticos que eu vou ter. Como eu só tenho um carbono quiral, então esse N é o número de carbonos quirais ou carbonos estereogênicos. Então, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, eu tenho esse cara e a imagem especular dele, ok? Então, isso aqui está correto. Eu vou ter 2 isômeros óticos. Eu tenho um carbono quiral, eu tenho ele e a imagem especular dele que não se sobrepõe. E é aí que nós temos a isomeria ótica, tá certo? Então, corretas foram quais? Vamos lá. Então, esta primeira estava correta, falava lá sobre a diminuição da temperatura de congelamento da água. A 2 estava correta, sobre a menor solubilidade ser deste cara aqui, está correta. A 3, ela estava incorreta, né? Ele falava aqui que o etileno glicol não é capaz de estabelecer ligações de hidrogênio. Isso aqui está errado, esse cara vai fazer ligação de hidrogênio, tá certo? Então a 3 está incorreta. A 4 também está incorreta, está falando que o propileno glicol teria o maior número de átomos aí de oxigênio, né? A quantidade de átomos de oxigênio, tá? Isso está relacionado aqui com o número de Avogadro, tá certo? Então, e aí quando a gente vem aqui para a quinta, ela estava correta, falando que eu vou ter 2 isômeros óticos deste composto aqui, tá certo? E aí, quando nós viemos aqui analisar as afirmações, o que nós temos? A1 está correta, só que a 4 não. A1 está correta, né? A 3 e a 4 não. Aí, A1 está correta, a 2 estava correta e a quinta está correta. A quinta é da isomeria que a gente acabou de fazer, tá certo? E aí aqui a 2 era correta, mas a 3 e a 4 eram incorretas. E a 2 era correta e a 5 era correta, só que a 1 também é correta, ok? Então, as afirmativas feitas são corretas apenas aqui, na 1, na 2 e na 5. Beleza? Então, quando a gente vem aqui, a gente vê que bate o gabarito fornecido pela SpaceX, tá certo? Então, eu gosto muito das provas, das questões feitas aí pela SpaceX, porque elas são questões que abrangem vários temas, né? Então, quando eu dava aula do bacharelado em Química, como eu tinha 4 aulas por noite, era muita aula, então eu via muito conteúdo com eles, então eu montava questões neste estilo aqui também. Então, uma questão cobrando vários assuntos para dar conta de todo o conteúdo que tinha sido passado durante o semestre. Tá certo? Então, uma bela questão da SpaceX, por isso que eu procurei trazê-la para o canal, e justamente por ela ter essa abrangência de assuntos, ela vai falar de química geral, ela vai falar sobre fisicoquímica, que é a parte lá de tonoscopia, crioscopia, ebulioscopia. Ela também trata a parte ali de química orgânica. Então, uma questão bem abrangente, ok? Me digam aqui nos comentários
o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conheciam, se chegaram a ver no ensino médio essa parte de crioscopia, ebullioscopia, tonoscopia. Não é todo mundo que vê este assunto no ensino médio, então me digam aqui para eu saber se eu trago mais questões sobre este assunto aqui no canal. Então eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!